e amado Pai, Jesus, mestre, amigo, mais uma vez aqui estamos reunidos, desejosos de sempre aprendermos algo de novo, ou relembrarmos aquilo que, por descuido, às vezes nos esquecemos. Permita-nos, Senhor, que nessa conversa, que nesses momentos que estaremos juntos, possamos estar trazendo essas lembranças, esses questionamentos, e que dessa forma possamos estar angariando com mais simplicidade, com mais facilidade, algumas maneiras novas de estarmos vivenciando as nossas experiências, as nossas oportunidades, desejosos de estarmos crescendo, nos melhorando e nos aperfeiçoando. Somos muito gratos, Senhor, por todas essas oportunidades e contamos sempre com seu amor, com seu apoio, com seu auxílio, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Bem, nós vamos conversar hoje sobre leis divinas, especificamente lei de adoração e lei do trabalho. Eu gostaria muito que essa nossa conversa hoje fosse bem suave, bem tranquila, porque são assuntos que todos nós conhecemos muito bem, mas que às vezes, por estarmos voltando a nossa atenção a tantas outras necessidades nossas, e principalmente necessidades materiais, às vezes nos deixamos ficar distantes dessas leis e da aplicação delas em nossa vida. Então, eu gostaria de começar a falar sobre a lei de adoração. E para falar de lei de adoração, a gente precisa entender o que é adorar. A gente tem essas informações sobre as leis divinas no Livro dos Espíritos. E nesse Livro dos Espíritos ele tem uma divisão, se não me engano está na terceira parte do Livro dos Espíritos. A lei de adoração, ela aparece como a primeira lei a ser estudada. Vocês já tiveram oportunidade de ouvir sobre a lei de liberdade. E é até interessante que a gente já tenha alguma coisa para se reportar, porque, querendo ou não, todas as nossas escolhas de como estamos aproveitando essa nossa experiência, essas nossas vivências, elas falam da nossa liberdade. E a lei de adoração, ela existe, como todas as outras leis, escritas em nós, na nossa consciência, principalmente na nossa consciência espiritual. E aí, eu gostaria muito que vocês me auxiliassem buscando caminhar comigo nesse entendimento de como hoje nós estamos procedendo na observação, na atenção que nós estamos dando às nossas vidas. A lei de adoração, ela sempre fez parte do homem, desde que ele começou a se reconhecer, a se entender como indivíduo. De que forma? Bem, se eu, no pouco raciocínio que já possuo, entendo que existe um mundo externo, do qual eu faço parte, mas que eu não tenho controle, a partir daí eu já começo a entender que deve existir algo além, algo superior. É quando
a gente começa a pensar em quem criou tudo isso. Hoje, nós já temos, assim, cientificamente falando, muitas informações de como é o universo, a imensidão desse universo. Mas, tempos atrás, a gente se limitava a pensar apenas em como chovia, como ventava, a gente se preocupava com a natureza em si, porque a gente estava em contato constante com essa natureza. E essa natureza, ela também nos ensinava e nos mostrava muito sobre a lei, as leis divinas, porque tudo funcionava em perfeita harmonia, independente da nossa vontade. E nós, ao longo do tempo, na evolução que todos nós fomos passando, com tanta modernidade, nós nos distanciamos desse contato com a natureza. E ao nos distanciarmos desse contato com a natureza, nós começamos a ter dificuldade de simplificar as coisas. E principalmente de estarmos buscando nos reconhecermos parte de toda essa criação. Deus, na sua infinita bondade, já nos criou com essas leis inscritas em nós. Mas percebeu que nós estávamos, em vários momentos da nossa história, né, no nosso passado, nos perdendo. Então, ele sempre nos enviou seus mensageiros, os nossos irmãos mais evoluídos, para nos trazerem essas lembranças. E a gente pode se fixar no nosso irmão maior, que foi Jesus, que veio e que nos deu como exemplo de vida a sua vida exemplificando as leis no seu modo de agir, no seu modo de pensar, no seu modo de trabalhar, na sua existência como um todo. E aí, quando a gente pensa em Jesus, a gente entende que ainda tem muito a aprender. Mas os ensinamentos que ele nos trouxe, se nós nos fixássemos principalmente naquilo que ele trouxe de mais simples, que foi resumir para nós qual seria o maior mandamento. E aí, se vocês se lembrarem, se não me engano, está em Mateus. Eu não sei se eu vou lembrar agora, deixa eu ver se está fácil de colar aqui. Mateus 22. Nós vamos encontrar, em Mateus 22, um questionamento onde Jesus foi questionado. Perguntam a ele, mestre, qual é o maior mandamento? E aí ele responde da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Isso é adorar a Deus. Ele continuou, né? Que a gente sabe disso. Que ele falou que o segundo semelhante seria amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas vamos ficar nessa primeira parte. De amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Se a lei de adoração fala de adorarmos a Deus, significa dizer que nós vamos estar colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Ele vai ser antes de tudo.
Ah, mas espera aí, como assim? Deus precisa que nós o adoremos, ele nos obriga, ele exige isso de nós. Esse mandamento é uma necessidade de Deus ser adorado. Então, às vezes, a gente se distancia das coisas porque a gente não busca compreender melhor do porquê disso. Por que que eu tenho que adorar a Deus, se Deus não precisa disso? Ou será que ele precisa? Quem precisa adorar a Deus somos nós. Nós precisamos adorar a Deus. Mas por que que eu preciso adorar a Deus? Porque Deus é um ser criador e perfeito. Um ser que nos ama incondicionalmente. É aquele em quem eu possa confiar tudo. Tudo é tudo. Então, quando a gente pensa, mas eu adoro o meu pai, eu adoro o meu trabalho, eu adoro o meu neto, eu adoro um monte de outras coisas, não é? Mas se essas coisas ou essas pessoas vierem antes de Deus na minha vida, eu corro um risco muito grande de me frustrar. Por quê? Porque essas coisas e essas pessoas não são perfeitas. Eu posso me decepcionar com as atitudes dessas pessoas que eu digo adorar. Eu posso me frustrar com o meu trabalho, mesmo me empenhando nele, eu posso ter nele dificuldades em que eu não possa realizá-lo da melhor forma como eu gostaria. Eu posso estar frente a situações que, por mais que eu diga que eu adore, elas não vão estar sempre me atendendo naquilo que eu espero receber em troca. Deus, quando instruiu e colocou em nós a lei de adoração, não foi porque ele precisava estar sendo amado por nós, mas porque ele sabia que se nós o amássemos acima de tudo, nós estaríamos sendo o melhor de nós mesmos, seguros, protegidos, e caminharíamos para a nossa evolução, para o nosso crescimento, individualmente, como é que deve ser. O outro, ele pode fazer parte, sim, do nosso crescimento, nos auxiliar nos aprendizados que nós temos, mas ele é o outro. E a nossa relação com Deus é outra. Deus nunca vai nos decepcionar. Talvez às vezes a gente não o compreenda, mas ele nunca vai nos abandonar, deixar de estar conosco, independentemente do que a gente faça. Ele sempre vai estar ali, confiando em nós e sabendo daquilo que nós já somos capazes de fazer. Então, a lei de adoração não é para o Pai, é para nós. A lei de adoração... Você quer falar, Fred? Termina de falar, aí eu pergunto depois, pode ser? Pode. É porque A lei você de fez um gesto que eu adoração? achei que estava... Tá bom. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: a lei de adoração é por necessidade nossa, necessidade humana. Nós precisamos adorar a Deus para nos sentirmos parte dessa criação, para nos sentirmos atuando junto a esse Pai de amor e de bondade. E Ele, conhecedor que é das suas criaturas, ele nos permite estarmos trilhando caminhos, buscando conhecer melhor essas leis e a atuação delas em nós, de uma forma muito
leve e suave. Eu diria assim, Jesus veio para nos lembrar dessa lei como se fosse um manual. Sabe aquele manual que a gente nunca se detém a ler? Aquele manual que, se a gente lesse, a gente faria muito melhor uso de tantos produtos e objetos que a gente adquire. Então, Jesus veio nos trazendo esse manual. Por quê? Porque se nós estivermos vivendo, seguindo o exemplo de Jesus, que vivenciou o tempo todo as leis no seu exemplo de vida, nós estaríamos proporcionando a nós mesmos uma vida mais feliz. Porque a gente só deixa de ser feliz porque a gente se distancia das leis. Se a gente estivesse caminhando, entendendo, compreendendo as leis, a gente teria muito mais serenidade, facilidade de solucionar e enfrentar os obstáculos e os desafios que a vida nos oferece. Fala, apoio. Marcela. Eu vou deixar o Fred fazer a pergunta, depois eu falo. Tá bom. Uhum. Tá bom. Muito obrigado, amiga Marcela. Roseli, a primeira perguntinha, ela fala o seguinte: eu sei que você já falou e eu consegui fazer relação, mas talvez outros colegas não. É só para fazer um reforço mesmo. O que significa colocar Deus acima de todas as coisas? Se você entende que Deus é um ser superior, é um Pai Criador, ele já existia sempre antes de você. Então não tem como ele não ser algo acima de você. Ele é um ser supremo, sabedor de tudo, conhecedor de tudo. Então só nesse entendimento ele já deveria estar em primeiro plano para todos nós, certo? O que acontece? Deus, ele está o tempo todo a nos observar. Se nós vivenciássemos a nossa vida, lembrando sempre que esse Pai de bondade está sempre nos acompanhando, nós estaríamos sempre buscando seguir, fazendo da melhor forma tudo aquilo que fôssemos realizar. Estar em comunhão com Deus, estar em sintonia com Ele, estar buscando prever o que Deus espera que façamos, ok? Marcelo? Roseli, estou com uma dúvida aqui. Primeiro que, quando a gente fala das falas de Jesus, eu sempre tento lembrar a forma que é dita, porque ela foi dita por um povo que precisava ouvir dessa forma, né? Lá antigamente, né? Desculpa. E claro que nós ainda somos bem infantis, se a gente for olhar a evolução, mas quando fala adorar a Deus, eu vejo Deus um pouco distante, é como se ele estivesse num pedestal e eu tivesse que estar olhando para ele, adorando a ele, e isso me faz ter um pensamento fixo, sabe? Assim, como se ele estivesse no pedestal e eu tenho que estar olhando só para ele. Colocar Deus acima de tudo, a preferência de tudo, antes de todos. E eu imagino que adorar a Deus vai além de adorar a Deus, o nome, né? A pessoa que a gente faz o uso da imagem. Mas eu imagino que adorar a Deus seja adorar toda a sua criação. A natureza, os animais, os seres, né? Essa linha de pensamento tem alguma coisa a ver com o que você está dizendo? Porque quando eu penso em adorar a Deus da forma que você está dizendo, eu vejo ele muito distante de mim, muito distante mesmo, estou sendo bem honesta. E aí eu entro naquela dificuldade de que para adorar ele eu teria que estar num estado de perfeição. Então, quando eu penso em Deus, em sua criação, eu acho mais fácil a criar tudo que ele criou, as suas criaturas, sua natureza,
Eu acho mais fácil adorar a Deus pelos detalhes do que adorar a Deus como um todo, sendo Deus aquela imagem que a gente forma, né? A imagem da perfeição. Você poderia me corrigir se eu tiver. Marcela, a visão que cada um tem de Deus é muito particular. Mas isso que você está colocando é muito interessante, porque quando eu imagino que Deus está fora de mim, eu tenho que colocá-lo em algum lugar. Eu tenho que imaginar aonde que ele estaria para me trazer o amparo, o consolo, tudo aquilo que eu espero que esse Pai me traga. Você falou de Jesus e a gente não consegue falar de Deus de uma maneira mais próxima de nós se a gente não lembrar que foi Jesus que nos trouxe a imagem de Deus como esse Pai. Então, se eu imagino Deus como um Pai que me criou, ele tem que estar mais próximo. Ele não pode estar tão distante de mim. Porque, como foi dito na palestra anterior, se nós ainda somos crianças, né, de 5 anos, a gente não fica muito tempo longe dos pais, né? O tempo todo a gente está recorrendo a eles, porque são eles que vão nos dar a segurança, a proteção, os esclarecimentos, as orientações. Então, esse pai de amor e de bondade, ele tem, ou ele deveria, estar sendo visto por nós muito mais próximo. O adorar a Deus é pela importância dele nas nossas vidas. Quando a gente fala adorar a Deus, é além de um gostar. Porque adorar a Deus é entendê-lo como um ser perfeito, justo, de bondade, de amor. Eu vou adorá-lo porque eu o admiro. Entende isso? Há um tempo atrás, nós precisaríamos provar essa nossa adoração através de rituais, de sacrifícios, porque nós acreditávamos que Deus precisava dessa nossa demonstração de amor para com Ele, né? Hoje, nós sabemos que já não há essa necessidade, porque esse Pai, ele está muito mais próximo de nós. Na verdade, se nós pararmos para pensar, nós vamos entender que Deus, ele está em nós, como está em tudo que ele criou. Então, a minha atenção em adorar a Deus é no sentido de reconhecer-me parte dessa criação e contar com ele para tudo aquilo que eu ainda necessito enquanto filho imperfeito, aprendiz, com tantas necessidades ainda a serem supridas. Entendeu? Tudo bem? Posso continuar? Você quer perguntar mais alguma coisa, Fred? Posso ir? Pode continuar. Bem, quando a gente pensa em adorar a Deus, a gente pensa também na prece. Por quê? Porque através da prece, pelo menos é uma das formas, né, que temos como demonstrar essa adoração a Deus, é porque nós elevamos o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele, às vezes, foge um pouquinho ao nosso controle. Mas quando a gente tem a intenção de fazer uma prece, nós nos colocamos a pensar sobre como fazer essa aproximação com esse Pai e trazer dele respostas, consolo, fortalecimento em várias situações. Não só para mim, não só apenas nas minhas necessidades, mas muitas vezes rogamos a Deus
pedimos através de uma prece por tantos outros com os quais convivemos e que percebemos também a necessidade de auxílio. Então, a prece é uma maneira pela qual podemos recorrer para estarmos colocando em prática, lembram do que foi dito na palestra anterior? De nada vale eu conhecer uma lei se eu não a colocar em prática, não é isso? Então, a lei de adoração, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser colocada em prática. E quando eu busco me aproximar de Deus, elevando meus pensamentos e fazendo uma prece, essa é a minha maneira de adorar a Deus. Mas, de verdade, não existe uma única maneira de demonstrar adoração a Deus. Porque, de verdade, Deus não espera de nós nenhum procedimento específico. Não existe uma única maneira de adorá-lo. Não existe maneira certa, não existe maneira errada. Existe aquela com a qual eu consigo trazer o meu melhor sentimento. Aquele sentimento que vem do meu coração, que vem da minha pureza e a minha sinceridade para com esse Pai de amor. Então, quando eu consigo me conectar com esse Pai, através de uma elevação de pensamento, eu posso estar louvando a esse Deus, que é o que a Marcela trouxe, né? Porque como eu louvo a Deus? Eu louvo a Deus reconhecendo a grandiosidade da sua obra, né? Eu agradeço por ver um pôr do sol, eu agradeço porque eu consigo enxergar na natureza as bênçãos que a natureza me oferta com tanta abundância. Eu consigo louvar a Deus porque eu tenho ao meu lado pessoas que eu amo e que desfrutam comigo de uma vida de bênçãos e de graças. Eu tenho várias maneiras de louvar a Deus. E eu posso pedir numa prece, como eu falei, posso pedir por mim, pelas necessidades que eu acredito que eu tenha, pelas coisas que eu acredito que eu ainda mereça receber, e por aqueles outros tantos, como uma unidade como um todo, principalmente no momento como o qual nós estamos vivenciando, onde eu posso estar rogando a Deus pela harmonia, pela paz, pela integração e tudo mais que a humanidade tanto está carente e necessitando. E eu posso também fazer na minha prece um momento de gratidão, agradecer de coração, de verdade, tudo aquilo que eu reconheço já ter alcançado, tudo aquilo que eu já conquistei, tudo aquilo que eu hoje percebo que ao longo do tempo me foi trazido para a minha melhoria, para o meu aprendizado, para o meu crescimento. De novo, eu tenho Fred e tenho Marcela. Quem primeiro? Vou falar dessa vez, Fred, licença, okay. Tá bom? Fala, Marcela. Estou aqui ouvindo você falar, Roseli, pensando, faz diferença se eu faço isso consciente ou não? Porque, de alguma forma, algumas pessoas vão passar a vida inteira sem ouvir o que a gente está ouvindo aqui agora. E elas vão praticar essa lei da adoração naturalmente. Faz diferença eu ter consciência de que eu estou praticando essa lei? Faz diferença, sim. Tudo que você faz com consciência, você se responsabiliza. Aquilo que você faz sem nem perceber, você pode usar como desculpa essa ignorância que você diz portar, o que não é verdade. Como vocês já ouviram, e eu mesma já falei aqui agora, essas leis estão inscritas em nós. Eu poderia alegar não conhecê-las, mas seria uma negação de algo que eu já porto. Só que eu vou tomando posse de tudo isso que eu já possuo ao longo do tempo, onde eu vou amadurecendo, onde eu vou crescendo, onde eu vou caminhando e evoluindo. Eu posso negar ignorância de muitas coisas, mas Deus sabe
quando eu estou usando de justificativas válidas ou não, quando é muito mais cômodo para mim dizer, eu desconhecia, ou simplesmente me responsabilizar por aquilo que eu já tenho condições de fazer de melhor. A minha consciência, muitas vezes, ela não tem, como eu falei do manual, muito claro como que as leis funcionam, mas dentro daquilo que eu já galguei, a inteligência, o raciocínio, eu já consigo separar aquilo que é o melhor, e eu poderia dizer o que é o bem e o que é o mal. E é nessa prática que eu demonstro a Deus, nas minhas ações, o quanto eu já estou sabendo adorá-lo. Porque tudo que eu faço demonstra muito mais do que as palavras numa oração. Porque uma oração eu posso fazer apenas de lábios. E as palavras não estarem vivas em mim, não estarem brotando do meu coração, dos meus verdadeiros sentimentos. O Pai sabe disso. Eu posso enganar todo mundo, fazendo lindas orações e pregando lindos ensinamentos. Mas só Deus sabe, e eu também, lógico, que tudo aquilo que eu estou demonstrando não condiz com a minha verdade. Ok? Assim, ok. Mas eu posso completar assim, a dúvida, só para que não reste dúvida do pensamento que eu estou tendo? Com certeza. Você está me ajudando e eu agradeço. É porque eu fico pensando assim, óbvio que tudo que a gente faz com consciência, a gente angaria muito mais lá para o nosso livrinho, né? Da vida eterna. Mas, como é que eu posso dizer? Eu fiquei pensando que tem pessoas que elas praticam o bem naturalmente. E praticar esse bem naturalmente está nelas. Sabe? Eu, Marcela, talvez eu não tenha esse bem que outras pessoas já portam, assim, de natureza, né? Bem impregnado de boa forma nelas, óbvio. E essas pessoas, talvez não ouçam essas palavras que a gente ouve aqui, para poder tentar ter essa clareza toda. E isso, com certeza, conta como, entre aspas, ponto para elas, né, na evolução. Porque, de alguma forma, se hoje elas praticam esse bem, sem precisar estar ouvindo diariamente, semanalmente, mensalmente sobre esse assunto, para poder entender o porquê que ela está fazendo aquilo, de alguma forma ela já passou na evolução dela por coisas, né, que hoje eu passo aqui e que eu esteja precisando aprender sobre essa lei de forma mais palpável, né, mais consciente. Por isso que eu perguntei, essas pessoas, elas têm isso de forma naturalmente nelas. Então, por isso que eu perguntei se hoje faria diferença ter consciência da prática ou não. Porque essas pessoas já vêm com essa prática nelas. Entende? Eu fico um pouco confusa. Deixa eu tentar colocar de uma forma que talvez fique mais clara, e é a maneira como eu gosto de pensar. Eu acredito que Deus, na sua criação, ele adotou uma única forma de nos criar. O que nos diferencia é o tempo que nós já estamos caminhando, nos oportunizando os aprendizados que a vida traz. Então, como ele não criou tudo ao mesmo tempo, nós temos irmãos mais velhos, irmãos mais novos, nós temos irmãos que estão com a mesma idade nossa, vamos colocar assim. Então, cada um de nós vai trilhando o seu caminho e aprendendo e se aprimorando de acordo com as oportunidades que utiliza. Os aprendizados, eles vão chegar para todos. Em alguns momentos para um, em outros momentos para outro, alguns vão aproveitá-los de imediato, outros vão aproveitá-los depois. O que nos diferencia é simplesmente isso, aquilo que eu já conquistei e que é tão natural em mim, que eu utilizo de forma até
inconsciente, entre aspas, né? Porque se nós pararmos para pensar, Jesus, quando aqui esteve há 2000 anos atrás, ele já tinha o seu vivenciar nas suas atitudes, nas suas ações, todas essas leis muito bem absorvidas, vamos dizer assim, nele. Então, ele não precisava pensar como fazer isso, como fazer aquilo, se eu estou usando essa lei, se eu estou usando aquela outra. Então, é muito simples, porque ao longo da sua jornada, ele foi vivenciando oportunidades de trazer para ele esse conhecimento e vivenciá-lo com simplicidade e facilidade. Nós vamos estar, sim, compartilhando com pessoas que vão estar nos dando exemplo disso. Não em todos os aspectos, mas em algumas áreas da vida, existem pessoas que já vivenciam com muita naturalidade essas leis, e nós ainda estamos como aprendizes. Em contrapartida, talvez nós tenhamos algumas coisas que nós já fazemos, até sem precisarmos ficar nos policiando, e outros ainda não. Então, isso é normal. O que eu disse de que precisamos ter consciência é porque, neste momento, nos cabe nos responsabilizarmos por aquilo que já sabemos. Entende? Não quer dizer que o tempo todo eu tenho que ficar pensando em como fazer. Não, eu vou vivenciando a vida. Mas, em determinados momentos, as minhas atitudes, as minhas ações vão trazer consequências, vão trazer resultados em que eu vou perceber que eu não agi da melhor forma. E aí é que eu vou estar modificando e me aprimorando nessa forma de vivenciá-las. Ok? Melhorou? Tá. Posso continuar? Fred, você quer perguntar? Necessito, posso. Eu tenho umas perguntinhas aqui. Posso Tudo fazer? bem, pode. Então, vamos lá. A pergunta é: eu posso louvar a Deus diante das dificuldades e não só nos bons momentos? Se sim, será que essa prática seria honesta, real em nosso coração? Eu não tenho como responder isso, porque isso é um sentimento de cada um, não é? Como é que eu posso dizer que você, ao fazer uma oração, você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo? Eu penso da seguinte forma: quando você vai fazer uma oração, você tem que ser o mais sincero possível. Se o que está acontecendo nesse momento na sua vida te impede de ser só grato, porque você ainda acha que Deus está sendo injusto, que Deus está lhe castigando, que Deus não está lhe atendendo naquilo que você quer, isso é a sua verdade, momentânea, mas é. Então, eu não posso dizer faça isso ou faça aquilo. O que eu entendo por adorar a Deus é eu ter para com Deus um relacionamento o mais íntimo que eu puder. E muitas vezes nessa intimidade com Deus eu vou estar ali brigando com Ele. Brigando com Ele porque eu não estou concordando com o que Ele está fazendo. Porque eu acho que Ele está me punindo. Ele está ajudando a outros e está esquecendo de mim? Então, eu posso ter esse sentimento? Sim, eu posso, porque faz parte do meu momento. O meu aprendizado, o meu estado atual ainda é esse. Mas eu vou adorar a Deus acreditando que Ele pode estar ao meu lado, mesmo que eu esteja de birra, mesmo que eu esteja de bronca, porque Ele está ali me ouvindo. Ele está me ouvindo. Ah, não estou concordando com isso que você está fazendo, sabe? Queria que fosse diferente. Eu vou brigar, mas ele não se distancia de mim por isso. E isso é estar louvando a Deus. Isso é estar em comunhão com Ele. Isto é estar adorando a Deus. Ok?
a gente, às vezes, complica muito as coisas, sabe? Porque a gente estuda, a gente aprende determinadas coisas, a gente ouve determinadas opiniões de pessoas que já tiveram um caminhar diferente do nosso, e a gente traça muita comparação. Então, eu acredito que eu deva estar me posicionando exatamente como fulano ou como ciclano, porque com eles funciona dessa forma. Mas a forma deles é a forma deles. Eu tenho que descobrir a minha forma. Eu tenho que descobrir o meu jeito de adorar a Deus, de ser respeitoso, de ser grato, de amá-lo da maneira como eu sou capaz de amar. Reconhecendo, sim, que às vezes eu discordo, que às vezes eu quero que ele modifique alguma coisa que eu não compreendo porque não faz. Então, adorar a Deus não significa dizer que eu estou aceitando tudo que acontece da melhor forma possível. Não, eu ainda estou aprendendo. Pode falar, Marcelo. Eu vou deixar o Fred fazer a próxima pergunta, eu falo na sequência. Ok. Olha outra perguntinha. Nós adoramos a Deus porque admiramos, mas também admiramos pessoas. Então, será que adoramos porque já nascemos com esse amor, adoração impresso em nosso espírito? Adoramos a Deus especificamente. Pontinho, pontinho, pontinho. Eu não sei se eu entendi muito bem. Eu posso ler para você de novo. Que nós estamos aptos a adorar, isso é uma verdade. É uma faculdade que está em nós, a adorar. Agora, o que eu estou escolhendo adorar é que é a questão. Porque, como eu falei, se eu escolho adorar alguém ou alguma coisa, eu corro o risco de estar me impedindo de vivenciar tudo aquilo que eu nasci para vivenciar. Porque se eu adoro, por exemplo, uma pessoa e ela passa a ser por mim um modelo de vida, então eu quero fazer igual, me vestir igual, eu quero ter as mesmas atitudes. O que eu estou deixando de lado? A minha verdadeira proposta, porque cada um de nós tem um papel a realizar. Nós somos diferentes no sentido de estarmos cada um ocupando um espaço, um papel junto a essa criação. Então, nós somos insubstituíveis para Deus. Deus nos ama incondicionalmente, mas cada um de nós tem a mesma importância na sua criação, e ele não abre mão de nenhum de nós. Então, se eu estou querendo ser como o outro, escolhendo deixar de ser quem eu sou, eu não estou aprendendo como melhor adorar a Deus, porque o que Deus espera de mim é que eu seja eu. Errando, acertando, com todas as minhas limitações e dificuldades, mas aprendendo a ser melhor a cada dia. É isso que ele espera da gente. Ele não espera que eu decore uma prece com palavras que eu nem sei direito o que significam e fique rezando e falando e repetindo essas frases para que ele venha me socorrer. Ele não precisa disso. E se eu achar que essa é a minha maneira, eu vou me distanciar ainda mais dele, porque eu vou estar deixando de ser quem eu sou. Ok? Tem outra? Tem. Posso fazer? Olha só. Pode. Eu vou precisar daqui a pouco entrar na outra lei, que eu estou só na adoração. Tá bom, mas eu acho que fazendo essas duas a gente faz uma abordagem legal. O que é estar em comunhão com Deus? Quem se diz ateus, vê? O que é estar em comunhão com Deus? Quem se diz ateu, adora Deus?
É complicado dizer que ateu adora Deus, porque ele tem uma visão diferenciada de quem seja esse Deus, ou talvez ele até duvide da existência dele. Mas o que a gente precisa entender é que a gente sabe que existe algo além de nós mesmos. Se eu parasse para pensar agora, quem construiu, quem criou todo esse universo, eu teria que dar um nome, identificar quem é esse ser. Seja lá Deus, seja lá o que for, eu vou ter que ter uma referência. Então, ateu de verdade não existe. Existe aquele que não se identifica com esse Deus que nós escolhemos para nós. Esse Pai de amor, essa bondade, essa justiça, que foi a imagem que Jesus nos trouxe e que é para nós a imagem mais confortante, a que nos traz mais alegria, eu diria, sabe? De saber que a gente tem com quem contar. Então, não sei se eu respondi, mas é essa a visão que eu tenho de um ateu. É aquele que dá um outro nome a um ser que ele não quer identificar da mesma forma que nós identificamos, mas que não deixa de ter para ele uma outra referência. Ok? Bem, gente, eu estou falando da lei de adoração. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que a palavra adoração, ela tem, e a gente poderia até dividi-la de algumas maneiras, e aí eu vou pegá-la, adoração. Essa palavra tem um prefixo a, ela tem a dor, ela tem a ação. Se tem um prefixo a, eu não preciso pensar na dor, porque é a falta da dor. Na falta da dor, eu posso pensar que existe o quê? O amor. Então, na adoração, eu vou utilizar, através do amor, o meu modo de agir, as minhas ações. E quais são as ações? Todas elas que me reportem aquele mandamento que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando eu penso em agir amando o próximo como a mim mesmo, eu lembro ou eu tenho que pensar em ser útil, em servir. De que maneira? Lei do trabalho. Toda ocupação útil é um trabalho. E toda vez que eu pensar que eu posso ser útil na vida do outro, eu vou estar agindo, me ocupando, trabalhando. Não só naquilo que eu escolho trabalhar como uma profissão, mas todas as ações que eu me dedique a fazer em prol do outro. Jesus serviu o tempo todo. E nós temos no exemplo dele essa maneira de ser útil, que é o que a lei do trabalho nos traz. Se nós não nos percebermos agindo nessa utilidade, nós não daremos sentido à nossa existência. Fala, Marcela. Foi você que levantou a mão? Foi? Foi. Pode falar. Eu ia te perguntar se você falasse sobre esse trabalho, se ele é só falando materialmente. Não, né? A gente fala dele material e espiritualmente, né? A gente tem mais a que frisar materialmente, por quê? Porque é o que a gente hoje está vivenciando, né? Principalmente encarnadamente falando, não é? Então, um exemplo de trabalho, ele requer de nós algo que a gente se reporte ao nosso dia a dia. Se eu conseguisse visualizar o plano espiritual, eu teria também uma ideia de que o trabalho no plano espiritual, ele é como você falou, algo tão natural, tão
Que outra palavra que tem? Tão espontâneo, que não tem como a gente não vivenciá-lo o tempo todo. Fala assim, então eu vou desencarnar e vou continuar trabalhando? Sim, mas não porque o trabalho é uma obrigação, porque o trabalho, assim como eu busco compreender a adoração a Deus, eu vou a cada dia compreendendo melhor o porquê do trabalho na minha vida. E o que ele me traz? O que o trabalho me oferece? Porque eu poderia pensar materialmente falando e dizer, bom, eu trabalho porque eu tenho as minhas necessidades, eu preciso me sustentar, eu preciso me manter, meu corpo físico precisa de alimento, de roupa, de uma moradia, e eu tenho que trabalhar para ter todos esses recursos. Sim, isso é uma verdade. Materialmente falando, eu não posso esquecer de nada disso. Compete a mim me manter, cuidar dessas minhas necessidades. Só que o trabalho é uma lei que incide em tudo. A natureza como um todo trabalha. Se nós pararmos para pensar, todos dentro da criação divina trabalham. O vegetal trabalha, o mineral trabalha, o animal trabalha. Ah, mas de que forma? Cada um dentro daquilo que a sua inteligência, o seu raciocínio lhe permite entender. O animal, lógico que vai trabalhar pela sua sobrevivência, porque o seu raciocínio leva até aí. Mas nós, além da sobrevivência, nós temos como, raciocinando e utilizando de todos os recursos que nós já temos, avançar esse trabalho para um plano, uma visão muito além da matéria. E aí sim, eu posso dizer que o meu trabalho não é só material, porque espiritualmente falando, eu vou estar em atividade. Quando eu penso em que eu vou estar fazendo uma oração em prol de alguém, eu estou fazendo algo que é um trabalho útil ao meu próximo, através de uma oração. Eu não posso dizer que isso é um trabalho material. Talvez ele desprenda de mim alguma energia, mas não é a mesma coisa do que um desgaste que eu teria numa tarefa mais física, né, mais de força, ok? Então, o trabalho, como Jesus mesmo diz, o Pai não deixa de trabalhar. O Pai trabalha o tempo todo, ele cria o tempo todo. Então, o que vai diferenciar nos mundos mais elevados e superiores é que as necessidades, por não serem mais materiais, elas vão ser atendidas através de trabalhos menos materiais, trabalhos que vão talvez requerer mais da parte emocional, dos pensamentos elevados, de outras formas de energias que a gente talvez não consiga enumerar por não compreender ainda tão bem. Mas no plano espiritual, todos aqueles que desejam vão estar, sim, trabalhando, tendo uma atividade. E com certeza, se estiverem se colocando abertos para estarem atuando dentro das leis divinas, vão estar a serviço do Pai, contribuindo com a sua criação. Ok? Ok, pode completar a pergunta? Pode. É que o Fred me tem algumas perguntas para fazer, eu estou tentando equilibrar o tempo com dele. A lei anterior, a lei da adoração, nos leva a focar em alguém, que no caso é Deus. A impressão que eu tenho é que a lei do trabalho é de mim para com todos. E que essa lei do trabalho me leva à manutenção daquilo que eu já aprendi. É muito errado isso? Não, Não sei. faz todo sentido. Mas olha só, é muito diferente quando você está conectado
ou está se vinculando a essa energia maior, a esse ser supremo, ao nosso Pai Criador, e busca estar atuando independente de qual atividade você realize, qual seja o seu trabalho, materialmente falando, com essa conexão. Porque você vai enxergar na sua atividade, na sua ocupação, esse servir, esse ser útil, essa contribuição com a criação, com esse pai de amor. Porque eu posso estar num trabalho em que eu não me identifique, que eu não goste, seja uma atividade que, de repente, exija de mim algo que eu, de alguma forma, não me sinta realizado, né? Mas se, mesmo assim, eu estiver conectado a essa sintonia maior com o Pai, sendo grato, louvando a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu, eu vou realizar o meu melhor nesse trabalho. E com toda certeza eu vou estar servindo e sendo útil na seara do Pai. Não importa o que eu faça. Ok? Fala, Marcela, fala, Fred. Fred. Olha que legal, né? A pessoa mandou a pergunta, falou que não precisava de perguntar, mas eu acho que ela se encaixa justamente nessa parte que você está fazendo agora. Pergunta é: amar é mais que sentir, certo? Como nós aprendemos que a caridade é o amor em ação, eu entendo que pratico o amor a Deus, sendo caridoso para com as suas criações, ou seja, para conosco e para com o próximo. Estou errado? Não, de jeito nenhum. A caridade, ela sempre nos reporta a esse exercício de amor ao próximo, como Jesus nos instruiu a ter, a servir ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos. Eu só posso ser caridoso se eu estiver utilizando, e aí eu falo de uma caridade legítima, né? Falo também de um sentimento verdadeiro e real, puro, quando eu estou fazendo a caridade nessa intenção de servir, de utilizar os recursos que eu já porto em benefício do próximo. Isso é caridade. Isso é estar em conexão com o Pai. Então, é muito mais simples para o Pai, se eu posso dizer que seja dessa forma, né? Nos avaliar nas ações que praticamos, né? Porque eu posso estar buscando fazer orações, mas não estar fazendo nenhuma ação, tendo nenhuma atitude em prol do meu próximo, do meu irmão. E eu posso nunca me colocar em prece e estar o tempo todo fazendo uma caridade, mostrando aquilo que eu já sou capaz de fazer de auxílio ao meu irmão. Então, eu vou estar adorando a Deus e, ao mesmo tempo, eu vou estar fazendo e utilizando da lei do trabalho, que é o que me dá condições de caminhar, de progredir, de evoluir. Porque imaginemos, se nós não utilizarmos ou nunca tivéssemos tido a oportunidade de trabalhar, se Deus nos oferecesse tudo e não exigisse de nós, ou não esperasse de nós que fizéssemos alguma coisa, nós continuaríamos lá na pré-história, vivendo do jeitinho que a gente estava. Mas é justamente o trabalho que faz com que a gente exercite a nossa inteligência, se aprimore, errando, acertando, experimentando. É assim que a gente cresce. A lei do trabalho é que nos direciona ao progresso, que nos faz evoluir. Então, não dá para ficar sem trabalhar. Eu aposto que todos vocês aqui ficam assim, pensando, nossa, eu estou precisando de férias. Talvez não agora, né? Porque todos estão, de alguma forma, um pouco mais
Eu ia falar aprisionados em casa, mas essa palavra não cabe bem. Mas todos vocês estão um pouco mais parados, vamos dizer assim, não digo sem trabalhar, mas um pouco mais menos ativos, mas continuam em atividade. Eu estou dizendo que se vocês tivessem, igual muitas pessoas disseram no início dessa pandemia, que já não aguentavam mais ficar em casa. Por quê? Porque a gente se identifica com as atividades que a gente realiza, a gente se sente útil. Então, às vezes, sair de casa para trabalhar é algo que nos traz uma gratificação muito grande, nos faz nos reconhecermos capazes, eficientes, independentes. Tudo isso são questões muito importantes a serem consideradas nessa nossa caminhada de evolução. A gente não pode esquecer isso, porque determinadas coisas nós precisamos fazer por nós mesmos. E acreditarmos que somos capazes é através do trabalho. Só quando eu me abro para realizar alguma coisa, uma ocupação, um trabalho, é que eu posso dizer, isso eu aprendi, isso eu já sei fazer, isso eu posso até ensinar. E isso é muito bom. Fala, Fred. Perguntinha. Olha só. Posso afirmar que, mesmo parada, eu estou trabalhando, porque sirvo de exemplo para o outro de como ou não fazer? Na verdade, não é bem assim, né? Porque eu tenho para comigo uma responsabilidade daquilo que eu já sei e daquilo que eu ainda não sei. Se eu sei fazer algo e deixo de fazer, eu posso até não estar não estar trabalhando, posso até estar dando um exemplo do que não fazer, mas isso não justifica a minha atitude, porque o que o Pai espera é que nós façamos o nosso melhor, porque eu posso não estar fazendo mal, mas se eu estou deixando de fazer o bem, eu também não estou sendo útil. Entende? Tipo assim, se eu estou presenciando uma situação em que eu posso contribuir e eu simplesmente cruzo os braços, eu não posso dizer que só porque eu cruzei os braços e alguém está vendo a minha atitude e vai ver que essa atitude é a que não deve ser seguida, que eu estou trabalhando. Não. Eu sou responsável pelo que eu faço e pelo que eu deixo de fazer. O outro, sim, pode aprender através do meu exemplo, mas isso não quer dizer que sou eu que estou a exemplificá-lo. Será que eu consegui explicar bem isso? Porque seria muito cômodo para mim dizer que eu vou cruzar os braços e eu vou estar mostrando ao mundo como não fazer. E com isso, eu já estou fazendo a diferença na vida do outro. O outro, sim, pode estar se aproveitando desse ensinamento. Mas é a minha responsabilidade de não fazer aquilo que eu já posso. Onde fica? Eu respondo por isso. Ok? Mais alguma? Eu tenho, mas essa pergunta é minha, né? Por isso que eu não botei aqui no grupo. E como não tinha mais pergunta, eu tô maravilhado com o que você está trazendo. Assim, a questão da lei do trabalho e pelo trabalho que nós nos dispomos a fazer, nós nos provocamos melhoras. Com isso, nós aprendemos também a servir melhor a nós mesmos, ao próximo e até ao planeta. E com isso, você que vai dizer se eu estou certo ou errado, e com isso a gente também se enquadra nessa lei da adoração, mesmo que a gente não fale assim, estou adorando a Deus. Mas se você propõe essa melhora, você está dentro do processo de uma... Ih, travou.
Repete o finalzinho, Fred, que travou. Tá. Se a gente se propõe essa melhora e a gente faz essa melhora para se servir melhor e até para auxiliar melhor ao próximo quando necessário, servir melhor ao próximo e até o planeta, né? A gente está dentro da lei da adoração. Mesmo que a gente não se enquadre, não fale assim, eu estou adorando a Deus, mas a gente está dentro da lei de adoração. Não é verdade? Não é mais ou menos por aí? Quando eu reconheço a existência desse ser maior, desse Pai Criador, e eu honro essa oportunidade que eu tenho de estar vivenciando essa experiência, de estar me aprimorando, de estar crescendo, eu estou adorando a Deus. Todas as vezes que eu fizer o melhor que eu já tenho a capacidade de fazer, eu estou adorando a Deus. Se eu tiver o cuidado de, em todas as minhas ações, em todas as minhas atitudes, estar me lembrando de que essa oportunidade me foi dada por um Pai que me ama, que está a me auxiliar em todas as vezes que eu necessite, seja através de boas intuições, através das orientações e do auxílio dos bons espíritos, vamos colocar assim, que estarão se conectando também comigo pelas minhas boas vibrações, os meus pensamentos, eu estou adorando a Deus. Adorar a Deus não pode ser algo que me reporte a uma cerimônia. Eu só estou adorando a Deus quando eu me posto ou me coloco de joelhos, acendo uma vela, rezo o Pai Nosso e uma Ave Maria, e aí eu sei que Deus está a me ouvir. Tem alguma coisa errada se eu fizer tudo isso? De jeito nenhum. Se é desta forma que eu percebo a minha conexão, que eu percebo que eu estou conectado a Deus e eu me sinto fortalecida, que eu me sinto em condições de me melhor identificar e de realizar esse meu melhor, que eu assim haja. Mas eu não posso achar que é só desta forma que acontece. Ou de eu estar julgando ou criticando a maneira como cada um escolheu adorar a Deus. Eu adoro a Deus todos os dias de manhã, quando eu acordo e agradeço por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade. Seja um dia de sol, seja um dia de chuva. Esteja eu alegre ou esteja eu cheia de problemas. A adoração a Deus é apenas para que eu me reconheça como criatura. Ok? E dentro da lei do trabalho, é eu fazer o que me cabe fazer. Eu não tenho que ficar esperando que o outro faça algo por mim, quando eu já tenho capacidade e condições de fazer. Eu não posso esperar que o outro traga para mim a minha felicidade. Eu tenho que acreditar que eu sou capaz de construir essa felicidade, reconhecendo nunca estar sozinha, tendo sempre o amparo desse Pai de amor e de bondade, porque essa é a verdade. Não importa o que eu esteja vivenciando, qual seja a dor que eu esteja passando. Esse Pai de amor, esse Pai de bondade, não me esqueceu. E se eu estou vivendo um momento de dificuldade, eu mais à frente, um pouquinho depois, eu vou perceber e entender a necessidade que eu tive de vivenciar essa experiência. E com toda certeza, eu vou ser grata por essa experiência me ter trazido esse aprendizado, esse fortalecimento e ter me possibilitado crescer um pouquinho mais. Ok? Mais perguntas? Não? Meu apoio quer falar alguma coisa? Quer? Agora não, Roseli, pode prosseguir.
Então, dentro do que eu trouxe para conversar com vocês sobre lei de adoração e lei do trabalho, elas estão muito interligadas, e o ideal é que elas realmente estejam na nossa jornada, na nossa caminhada, é que se eu estou em comunhão com o Pai, eu vou realizar o melhor do meu trabalho. Não importa, novamente dizendo, o que quer que seja a minha ocupação. Se eu estiver em comunhão com o Pai, sabendo reconhecer a grandiosidade desse Pai, a bondade desse Pai, em tudo que Ele me oferta, eu vou estar conseguindo fazer o meu trabalho e colocar em prática esses 2 mandamentos que Jesus resumiu, sendo os mandamentos a serem por nós seguidos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, eu não tenho que exigir de mim ser o que eu ainda não sou, mas eu posso reconhecer em mim todo esse potencial que eu tenho e que eu preciso, ao longo do tempo, dia após dia, ir desenvolvendo, me abrindo na utilização, no fortalecimento que o Pai me permite ter, nas intuições que eu posso receber, através dessa boa vibração que eu alcanço numa prece, nas boas ações que eu realizo, enquanto lei de caridade, como foi colocado, né? Que eu posso estar realizando em prol do outro, reconhecendo que a minha atitude, as minhas ações, elas são de minha responsabilidade e que todos nós, sem exceção, temos sempre como compartilhar, como contribuir para o crescimento do outro. O Pai, Ele nunca vai nos desamparar, independente do que a gente venha a fazer. E aí eu falo, poxa, eu nunca paro para pensar que eu não estou fazendo como deveria, não estou adorando a Deus como deveria. Quem disse que não? Quem pode dizer isso? Somente Deus sabe se nós estamos sabendo adorá-lo. E se eu colocar em prática tudo aquilo que eu já aprendi, tudo aquilo que eu já tenho de conhecimento, não só na minha vida, em prol ou em benefício de mim mesmo, começar a colocar isso em prol e auxílio de todos aqueles que comigo convivem e compartilham a minha vida, eu vou estar, sim, adorando a Deus e trabalhando na direção desse progresso, desse crescimento, que é o que todos nós estamos fadados a ter, essa perfeição que um dia alcançaremos, uma perfeição relativa, mas que nos dará condições de muito realizar, como o próprio Jesus nos disse. Fala, Fred. A Marcela levantou a mão, mas eu vou ler isso daqui porque achei interessante. A lei do trabalho deve ser tão importante e essencial que o Pai não criou a lei da aposentadoria e nem a lei do descanso, porque nem desencarnado se para. Claudine, maravilhosa. Aposentadoria, eu acredito que não existiria ou não teria sentido, né? Porque seria uma pausa, talvez, muito grande. Mas o descanso, ele é necessário, sim. Principalmente porque, ao estarmos encarnados, o corpo físico precisa se recompor, precisa se refazer energeticamente falando. Se assim não fosse, a gente não teria esse período de sono, de emancipação, onde nós recarregamos nossas baterias para reiniciar um novo dia, né? Então, isso é importante.
Marcela está querendo falar? Diga, Marcela. Só um minuto. São algumas leis, né? E eu sei que todas elas estão interligadas de alguma forma, porque tudo se aproveita, né? Com certeza. Hoje nós estamos falando dessas duas. Eu posso entender que quando eu pratico uma, eu estou praticando a outra simultaneamente. Tem uma outra palavra que eu não estou lembrando. Mas compulsoriamente, quando eu pratico uma, eu estou praticando a outra. Com certeza. Eu não vou adentrar as outras leis que ainda não foram estudadas dentro dessa proposta, né, desse curso, mas, por exemplo, a lei de liberdade, ela está atuando o tempo todo, porque eu escolho como adorar a Deus. Eu sou livre para fazer isso ou não fazer, assim como eu sou livre para escolher trabalhar ou não trabalhar. Só que tudo aquilo que eu escolho fazer, eu vou colher as consequências dessas minhas escolhas. Então, todas as leis estão interligadas? Com certeza estão. E a gente está trazendo elas separadamente apenas para que a gente possa esmiuçar alguns detalhes, mas faz parte de um pacote, né? Faz parte de um pacote. Fala, Marcelo. Eu sei que existe o livre-arbítrio, apesar de não acreditar muito nele, mas existe, fico tentando imaginar aqui você falando, se existe realmente essa opção de eu fazer a escolha de não trabalhar. Porque existe essa opção, porque, entende assim? Porque na minha concepção, mesmo parado, nós estamos em movimento. E esse movimento, ele gera um trabalho, querendo ou não. Né? Algum trabalho. Essa questão é um pouquinho mais profunda do que só isso que você está trazendo. Quando eu estou falando de lei do trabalho, é o movimento que você faz em agir em prol de algo, em ser útil. Significa dizer que se eu escolher não trabalhar, eu vou estar sendo inútil? Para mim, sim. Para o outro, talvez não. Porque o outro pode aprender nessa minha postura de inutilidade muito. Porque eu posso dizer para o mundo que eu estou impossibilitado de trabalhar e nada fazer, e ficar na dependência do outro. Isso é trabalhar? Eu acredito que não. Mas isso quer dizer que eu estou parado? São coisas diferentes. Eu estou me movimentando dentro da escolha que eu fiz. Talvez não seja a escolha mais inteligente, e eu vou colher os frutos dessa minha escolha. Fala, Marcelo. Quando eu fiz essa colocação, essa coisa que estava aqui passando pela minha cabeça, é porque eu imagino assim, que o ato de você ter que fazer um pensamento e fazer uma escolha já seja o início de um trabalho, de algo, de alguma coisa. Né? Porque eu acredito que nós... O trabalho inicia pelo pensamento. Todo trabalho, ele se inicia pelo pensamento. Você tem uma ideia, você pensa, e esse trabalho começa por aí. Ok? O que eu trouxe para diferenciar a ação, a atitude, é você buscar se livrar do trabalho, querendo acreditar que mesmo assim esse trabalho está sendo feito. É uma maneira que eu falei pouco inteligente de você achar que vai avançar em algo. É um raciocínio um pouco pequeno, eu diria, tá? Se você vem com uma proposta diferenciada, e isso pode acontecer, de não estar em condições de ter como realizar trabalho, então você vem com uma doença física que você precisa e fica totalmente dependente de outro, isso não quer dizer que você não esteja trabalhando. Isso significa que o seu aprendizado é outro. Agora, você escolher não trabalhar ou priorizar como meta de vida o não trabalhar, porque tem muita gente que pensa assim,
Ai, não vejo a hora de aposentar e não mais trabalhar. Ou não vejo a hora de ganhar na loteria e não mais trabalhar. É um entendimento equivocado do que seja o trabalho. É disso que eu estou falando. Foi isso que eu tentei trazer, né? Da sua atitude perante o seu compromisso enquanto oportunidade de vida. Ok? Ok, Tudo bem? tudo bem. Acho que eu já posso fazer os meus encerramentos, não? Eu espero que dentro disso que a gente conversou, dentro desse entendimento de que essas leis já estão em nós, de entender que adorar a Deus é uma necessidade nossa e não do Pai, que trabalhar também é uma necessidade nossa, porque o Pai continua a trabalhar. Então, se a gente tiver que se espelhar em algum exemplo, que seja no exemplo desse Pai que nunca para, de Jesus que tanto fez, que tanto serviu, e que a gente dê um bom sentido, uma boa intenção, porque é isso que de verdade pesa na nossa avaliação, se é que a gente pode dizer que nós somos avaliados por Deus, né? Porque de verdade ele nos conhece tão bem que ele não precisa ficar fazendo avaliação nenhuma. Ele sabe o momento em que nós vamos estar preparados para isso ou para aquilo. Mas se ele estivesse nos avaliando, a nossa intenção é o que iria pesar mais. Por que eu faço isso e não aquilo? Por que eu adoro Deus desse jeito e não do outro? Por que eu trabalho dessa forma e não do outro? Essas intenções nós sabemos e nosso Pai sabe. Então, isso é que precisa fazer sentido para nós. O que eu estou fazendo é realmente o melhor que eu já posso? O que eu tenho para doar para o próximo, que é aquele que comigo segue, aquele que comigo caminha, eu estou fazendo? É uma maneira de a gente se autoavaliar e se sentir feliz ou não tão feliz com aquilo que já está conseguindo realizar. Mas tudo depende de nós. Mas o que é mais importante, que a gente não deve perder, é esse entendimento de que nós estamos aqui, numa oportunidade que nos foi dada, por um Pai que nos criou e que nos ama incondicionalmente. Então, por que não honrar esse amor, retribuindo, amando a esse Pai acima de todas as coisas e buscando aprender a amar, a respeitar ao nosso próximo, como nós já estamos aprendendo a nos amar e a nos respeitar exatamente como estamos. Acho que é isso. Então, eu agradeço a atenção de vocês. De alguma forma, espero ter contribuído, ter trazido algo para a reflexão de todos. Com certeza, eu tenho muito a pensar em como está sendo o meu agir, mas o que me deixa mais tranquila é saber que a única pessoa que me cobra sou eu mesma. Se eu me cobrar pouco, talvez eu avance pouco, mas ao mesmo tempo, se eu não me cobrar tanto, talvez eu me permita ser o que eu já posso ser, sem exigir de mim o que eu ainda não consigo. Então, que vocês avaliem como é que está sendo a condução da vida de vocês e na utilização dessas leis. Que Deus nos abençoe, querido e amado Pai. Antes de qualquer coisa, quero lhe agradecer. Lhe agradecer não só pela oportunidade de estar aqui, compartilhando com esses amigos,
o pouco que eu busquei entender, mas principalmente porque nessa oportunidade eu pude rever tudo aquilo que eu ainda tenho que buscar em mim realizar, com suavidade, com leveza, com amorosidade, porque é tudo isso que o Senhor está a oferecer o tempo todo. Que eu escolha me comprometer com a minha evolução, com o meu crescimento, amando e respeitando a mim, ao meu próximo e, acima de tudo, adorando esse Pai de amor e de bondade. Que assim seja.